Amém, queridos, graça e paz. Apenas uma breve reflexão acerca de nós permanecermos firmes na fé. Eu tenho ficado muito triste com notícias de alguns irmãos que eu tinha até mesmo uma referência para a minha vida e hoje estão afastados, queridos. Se divorciou, está na promiscuidade, enfim. E eu sempre peço a Deus para sondar meu coração, para que, se tiver algum caminho mau, me guiar pelo caminho eterno, para que eu não possa andar de acordo com a carne. Porque, queridos, hoje nós estamos de pé, mas e amanhã? Nós não sabemos. E ninguém desvia da noite para o dia. Isso vai acontecendo gradativamente. E o Espírito sempre fala comigo: Wagner, você não pode, em hipótese alguma, deixar de meditar na palavra e de orar. Ah, mas eu conheço a verdade, eu estou firme com Jesus, eu jamais vou abandonar Jesus. Nunca diga isso. Porque a atração deste mundo, a sua carne não está de brincadeira. Na carne habita o pecado, queridos. O apóstolo Paulo falou isso em Romanos, capítulo 7, capítulo 8. O que habita nele é a carne, é o pecado. Na carne dele, nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. E os que andam segundo a carne têm a mente inclinada para o que a carne deseja, mas os que andam segundo o Espírito, com as coisas que o Espírito deseja. E o Espírito da verdade, ele vai sempre nos conduzir pela verdade. Então, se nós não tivermos um hábito de meditar na palavra e de orar, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos desviar, queridos. Porque do jeito que as coisas estão indo, o amor se esfriando devido ao aumento da iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriando da igreja. Jesus falou isso, Jesus não mente. Ele falou isso. Quem é que crê no que Jesus falou? Eu creio em 100% no que ele falou. Então, se ele disse isso, porque vai acontecer e está acontecendo, queridos. Mas eu tenho um exemplo que eu nunca esqueço do meu pastor, que ele sempre fala isso. A nossa vida é como um ferro elétrico. Nós estamos quentes. Quando nós desplugamos da tomada, esse ferro, ele não fica frio da noite para o dia. Imediatamente, melhor dizendo, né? A analogia correta não fica frio imediatamente. Ele continua quente. Ele vai aos poucos esfriando. Então, da mesma forma, queridos, se nós não mantivermos uma disciplina de meditar na palavra todos os dias e de orar, hoje nós estamos bem, amanhã vai diminuindo a intensidade, mas continuamos dizendo: não, nunca vou te abandonar, Jesus, eu te amo, eu quero passar contigo a eternidade, não, mas a carne vai nos puxar, porque é uma luta. O apóstolo Paulo em Gálatas 5 escreveu que a nossa carne milita contra o nosso espírito. Quem vence essa batalha? Quem está mais alimentado. Então, se o nosso espírito não está alimentado, se a nossa mente não está renovada pela palavra, a carne vai vencer. Não adianta, na força do braço nós não vencemos as inclinações da carne, queridos. Ainda mais nos dias que estamos vivendo. Então o recado é esse. Se você, serve para mim também, tá, meus irmãos? Mas se você ou eu não estamos com aquela mesma pegada que tínhamos antes com relação à verdade, com relação às orações, é um alerta para o nosso coração. E que alerta, queridos! Porque hoje, mesmo que estejamos meditando menos na palavra, orando menos, estamos convictos de que jamais abandonaremos a Cristo, mas a força da carne vai fazer com que nós abandonemos. Porque a prática do pecado, queridos, vai gerar morte, mesmo em nós confiando em Deus. Mesmo confiando em Deus, mesmo crendo que Ele existe, né? Mesmo crendo que há uma eternidade, mesmo crendo que o Espírito dele habita em nós, mesmo crendo em tudo isso, mas na prática, no dia a dia, a força da carne vai estar maior, porque nós não estamos fazendo o nosso deverzinho de casa. Então, por favor, isso serve para mim também, vamos manter essa chama acesa da palavra, ou melhor, vamos intensificar ainda mais, para que quando a iniquidade aumentar, e vai aumentar cada vez mais,
Ao mesmo tempo, nossa paixão por Deus, nossa dedicação à palavra e às orações também deve aumentar na mesma proporção, para que nós possamos estar firmes. Conseguiram compreender? A iniquidade aumentará cada vez mais. Então nós precisamos aumentar na mesma proporção a nossa busca por Deus. Aí sim nós vamos vencer no tempo do fim. E nós faremos parte dessa minoria que não vai permitir que o amor de Deus se esfrie dos nossos corações. Amém, queridos? Então o desejo do meu coração é que esses que se desviaram retornem para os caminhos. Não é fácil, né? Eu imagino como é que deve estar sendo. Se cauterizou a consciência, um abraço. O apóstolo Paulo fala, né, nas cartas. Se cauterizou a consciência, um abraço, queridos. E se cometeu pecado para a morte também. Mas se não cometeu esse pecado para a morte, se não cauterizou a consciência, ainda há esperança. E eu oro para que Deus possa dar oportunidade para que essa árvore não seja cortada da terra. Estou conectando com uma parábola de Jesus em Lucas 13, que o vinhadeiro falou para não cortar. Não corta, Senhor, essa árvore. Não, mas eu vou cortar. Ela está ocupando a terra inutilmente, não está produzindo frutos. E nós sabemos que frutos são ações de santidade. Porque em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo fala uma lista gigantesca de obras da carne. E quando ele chega no versículo 22, ele fala: entretanto, contrário das obras da carne, o fruto do Espírito. Aí ele fala das 9 características do fruto que nós conhecemos. Ou seja, frutificar são ações de santidade. Então, se a santidade não está envolvida na nossa vida, essa árvore está ocupando a terra inutilmente e ela será cortada. Jesus falou na oração em João 17: por causa deles, Pai, eu me santifico. Nós estamos aqui nessa terra com a missão de sermos pescadores de homens, mas se nós não nos santificamos por causa das vidas, então não adianta. Estou ocupando a terra inutilmente e em breve será cortado, se não se arrepender. E nessa parábola de Lucas 13 está escrito que Jesus falou: tá bom, porque você está intercedendo por ele, eu vou dar mais um tempo. E o intercessor lhe fala: ó, deixa eu cavar ao redor dessa árvore, vou colocar estrume, adubo, né, para que ele possa de fato dar fruto. Se não der, aí não tem jeito, pode cortar. E o interessante da parábola é que nós não temos a resposta final. Se ele foi cortado ou não, se ele teve uma outra oportunidade ou não. Mas o fato é que ele teve, sim, mais um tempo para poder frutificar. Só não sabemos o resultado final. Então a nossa missão é interceder por esses desviados. Mas por causa da nossa intercessão, Deus pode dar mais um prazo para que eles se arrependam. Mas não é garantia de que eles se arrependam, porque eles podem ter cometido pecado para a morte e cauterizado essa consciência. Aí não tem mais sacrifício pelos pecados, mas uma enorme expectação de juízo e de fogo que há devorar os adversários de Deus. Eles são impossíveis serem reconduzidos ao arrependimento. Então é isso, queridos. Possamos olhar para os desviados, interceder por eles e olhar por nós mesmos, para que nós não possamos cair da graça. Nós só vamos vencer se nós nos dedicarmos às armas espirituais, nos enchendo da palavra e orando. Se nós não fizermos isso, ainda que demore um pouco, mas lá na frente nós não vamos aguentar as paixões da nossa carne. Amém, queridos? Então é isso. Espero que esse vídeo possa ser um divisor de águas para a sua vida, um despertar para a sua vida e possa te influenciar a buscar mais a Deus, a ler mais a palavra e orar cada vez mais. Amém? Disciplinas espirituais são essas disciplinas diárias que vão nos manter de pé até completarmos a nossa carreira. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.